Olá, pessoal. Nós vamos falar agora sobre o futebol na era moderna. Nós podemos dividir o futebol, a história do futebol, em dois momentos, em duas fases, né? O futebol da era antiga e o futebol da era moderna. Como exemplo do futebol na era antiga, nós temos o Kemari, que era praticado lá no Japão há centenas de anos atrás e até hoje ainda é praticado em algumas cerimônias e festividades que lá acontecem no Japão. Vamos ver o vídeo a seguir que mostra como era praticado o Kemari. Bom, conforme vocês viram aí no vídeo, o Kemari era como se fosse o nosso altinho, né, nos dias de hoje. Bom, mas esse é um exemplo do futebol da era antiga, né? Vamos falar agora do futebol da era moderna. Quando é que surgiu, quando é que apareceu o futebol na era moderna? Nós podemos dizer que o futebol da era moderna, ele apareceu lá na Inglaterra, né? No início do século XIX, na Inglaterra, o futebol universitário inglês, nós tínhamos dois grupos distintos no futebol universitário, né? Um grupo que defendia o uso das mãos e um outro grupo que defendia apenas o uso dos pés. Ou seja, um grupo defendia o uso das mãos e dos pés, né? E esse grupo era um grupo que pertencia à chamada Rugby School, e um outro grupo que pertencia à Universidade de Cambridge, que defendia o uso apenas dos pés. Aí houve uma reunião, inicialmente, para decidir se poderia usar as mãos ou não, ou se deveria ser apenas com os pés o jogo de futebol. Como não houve um acordo, o caminho natural foi, exatamente nesse início do século, haver uma divisão, né? Então nós passamos a ter o futebol, aqueles, né, universitários da Cambridge Universidade, defendiam o uso só dos pés, né? Aí passamos a ter o nome futebol. E aqueles que pertenciam à Rugby School, que defendiam o uso dos pés e das mãos, e aí nós passamos a ter a modalidade conhecida até os dias de hoje, chamada de rugby. Após isso, né, o que contribuiu bastante para o desenvolvimento desse então futebol jogado apenas com os pés, foi a criação lá em 1863 de uma federação, de uma primeira federação que, digamos assim, organizaria o futebol, né? Essa primeira federação, a Football Association, foi criada numa taberna que existe até hoje em dia, né, lá em Londres, e numa taberna maçônica, e eles decidiram rascunhar, escrever as primeiras regras, digamos assim, do futebol. Então, nós podemos dizer que o futebol moderno, na verdade, ele surgiu a partir de 1863,
na Inglaterra, a partir daqueles, né, estudantes e professores de Cambridge, da Universidade de Cambridge, que elaboraram ali as suas primeiras regras, né? Então, nós podemos dizer que a fundação, digamos assim, da Football Association, né, a partir de 1863, foi o marco do aparecimento do futebol moderno como nós conhecemos até os dias de hoje.